Agora deixa eu aproveitar aqui mais um gancho, a gente tá falando de relacionamento, falando de mulher. Aí a pergunta para os dois aí é o seguinte, ó. Por que hoje em dia, isso, ele falou do Red Pill, até vou dar um adendo aí, que é o seguinte, a Red Pill, a maioria dos caras, não todos, claro, são caras frustrados que foram feitos de trouxa na mão das mulheres. Mas a gente sabe que para mim ainda tem muito homem pior do que mulher. Eu acho que para cada uma mulher que não presta, tem 100 homens que não prestam. Essa é a minha opinião. Aqui eu sou do Rio de Janeiro, aqui funciona assim. Agora é o seguinte, para os dois aí, por quê? Por quê? Embora eu acredito que é uma parte satânica nisso aí, por que que hoje em dia a maioria dos homens não tem postura e comportamento de homem? Achando, se você falar assim, olha, mulher tem que ficar no lar, aquilo está lá na Bíblia. Eles falam que não, mulher tem que trabalhar, ficar 12 horas servindo um patrão, um macho botando o dedo na cara, eles acham isso normal. Por que hoje em dia é tão difícil homens, né, com postura de homem, com comportamento de homem, foco em ser Não vale homem? mais a pena. Porque não vale mais a pena. O cara entra no casamento com todas as obrigações tradicionais e sem nenhum direito. O cara não tem direito de possuir o corpo da mulher. O cara não tem direito de elevar a voz em casa. Ele vai tomar grito, tomar pau, e se elevar a voz, ele vai preso. Não existe, na legislação atual, se o cara obedecer à lei estrita atual, não vale mais a pena, inviabilizou. Só é possível o casamento quando você leva a capacidade de julgamento, a capacidade de julgamento moral e legal dos seus bens, das suas obrigações, para uma comunidade de pessoas decentes que reconheçam a lei de Deus. Se você for viver segundo a lei dos homens, meu irmão, você vai se fuder. Me desculpe a expressão, mas é isso que vai acontecer. Se sua mulher não acredita, se você arranjar uma mulher que não reconheça o primeiro livro da Bíblia, se ela não reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador dela, ela não sabe o que é um casamento. Você não tem uma esposa. Você tem uma roommate, como é que eles estão chamando no código agora? Coabitante, não é isso? Você tem uma coabitante, você não tem uma esposa. Se a mulher não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, ela não é sua esposa, porque ela não sabe o que é o casamento. Alguém que não sabe o que é um casamento, isso é nulo. É o que a Igreja Católica reconhece como nulidade há 2000 anos. Uma pessoa que casou sem saber que casou tá casada, isso não valeu, não é isso ou não? Hein? Inclusive o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, aliás, na primeira carta, capítulo 4, ele fala sobre uma coisa que iria acontecer no fim dos tempos. Ele diz, Timóteo, no fim dos tempos vão vir tempos penosos, tempos difíceis, e as pessoas vão tentar proibir o casamento bíblico. Paulo escreveu isso há 2 milênios atrás. Isso já está acontecendo hoje. O que a sociedade chama de casamento não tem nada a ver com o que a Bíblia chama. Eles têm tentado pulverizar cada vez mais essa coisa da união estável, relacionamento aberto. São engenharias sociais para aos poucos e mitigando na cabeça das pessoas o que é um casamento de verdade. Agora, eu concordo com essa leitura do Renato. Eu acho que o Japão, por exemplo, você vê, rapaz, japoneses, os caras não estão querendo mais casar, os pais estão pagando para os filhos conhecerem mulheres, adolescentes e tal, para ver se existe a possibilidade de terem um neto, pelo menos. Na China é pior ainda. Na China tem feira, o pai fica tentando vender o filho, bicho, pagando com dote. Não tem problema, o Japão não tem dote. Lá tem dote de apartamento e tal, a galera não quer, não é isso? Até nos Estados Unidos, pô, acho que teve uma pesquisa recentemente com os caras de 30 anos que nunca tinham tido relação sexual, nem tinham interesse em fazer, é absurdo. Um terço. Agora, não, um terço dos homens hoje, até 30 anos, não comeram nem puta. Isso. É isso, mas quando eu olho para a história, eu faço uma leitura um pouco diferente, porque lá no século XIX, antes do feminismo começar a ascender enquanto ideologia e as leis misândricas entrarem em ação, eu acho que já existia uma crise de homens fracos e de omissão de masculinidade. Eu acho que a revolução industrial, científica, primeiro a científica com Newton, com Bacon e com aqueles caras todos, depois no século XIX a revolução industrial, que trouxe a mulher como força de trabalho essencial, criou uma geração de homens fraquíssimos. Essa crise de homens... Tem gente que fala assim, que o feminismo gerou homens fracos. Eu discordo. Eu acho que se houvesse homens fortes, o feminismo nem se instalaria enquanto ideologia. Eu acho que ele só se instalou por causa da fraqueza dos homens muito antes disso, muito antes das leis fazerem com que isso não compensasse. São 3 fatores. Primeiro, a convivência com mulheres é femina-homem. O ambiente masculino, o vocabulário é um. Se você botar uma mulher ali, já muda o vocabulário de todo mundo, até o tom de voz, não é isso? Se tiver uma mulher no ambiente, o tom de voz e o vocabulário já muda imediatamente. Até Jesus disse que não ia fazer, a mãe botou pressão e ele foi lá e honrou pai e mãe para obedecer a mãe. Ele disse, o que tenho eu a ver com isso, não é isso? Eu não vou fazer, não vou, e a mulher falou, sigam ele. Ou seja, vai fazer sim, não é isso ou não?